Amém, graça e paz, bom dia. Bom dia. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa série de mensagens em comemoração à Reforma Protestante, tá bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a terceira sola, que é Solus Christus. A gente vai estar abordando um pouquinho sobre isso. Já vou explicar para vocês em qual texto a gente vai estar lendo, mas eu queria pedir que vocês fizessem acompanhamento do texto para a gente poder ter uma compreensão legal. Mas o Giovanni também vai estar reproduzindo ali o texto, então fiquem à vontade para ler ali ou na Bíblia de vocês. E essa sola, especificamente, ela é abordada por Lutero ali com o objetivo de enfatizar o fato de que a salvação, tanto a salvação como também toda a obra de regeneração feita na vida do cristão é somente por meio de Cristo, daquilo que Cristo faz. Então a gente vai dar uma atenção específica para esse texto hoje. Eu queria ler com vocês Atos capítulo 4, a partir do verso 1. Atos capítulo 4, a partir do verso 1. Vamos ler até o 12. O texto diz assim: Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder e em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes religiosos, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um homem aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam, os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Querido Pai, Deus de amor, obrigado por mais um dia de vida, obrigado pelo Teu Espírito Santo em nosso meio, obrigado porque até aqui o Senhor tem nos mantido em vida, tem nos renovado a cada dia a Sua misericórdia sobre as nossas vidas, tem nos sustentado com a Tua maravilhosa graça e com o Teu inefável amor. Obrigado, Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. O que eu peço nesse momento é que o Senhor abra os nossos olhos e também os nossos corações para uma compreensão bíblica da Tua palavra de forma fiel e que também o Senhor possa me instruir por meio do Teu Espírito para expô-la, Pai, assim de forma fiel também. Que o Senhor possa checar os nossos corações, tirar a nossa atenção das coisas que nos cercam e de fato focar os nossos corações na Sua palavra, Pai. Faça-nos entender conforme a Tua vontade, aperfeiçoe-nos conforme a Tua vontade, que o Senhor possa falar os nossos corações de forma fiel à Tua palavra e que o Senhor não nos deixe, Pai, ter um entendimento de desvio, mas que possamos entender tudo conforme a Tua vontade, no nome de Jesus. Amém. Eu vou tentar fazer de uma forma expositiva, porém um pouco mais objetiva, porque são 12 versículos para a gente estar dando uma atenção, porém cada versículo aqui tem um assunto importante para a gente abordar, então eu queria que vocês também fizessem o acompanhamento. A gente vai começar a partir do verso 1, tá bom? E antes de começar, eu queria explicar talvez um pouquinho do contexto que esse texto se refere.
Aqui o primeiro versículo começa falando que eles estavam falando com o povo a respeito de um assunto específico. Então a gente precisa entender que assunto é esse, em que contexto eles estavam ali inseridos. O capítulo 3, o capítulo anterior ao capítulo 4, ele vai explicar o fato de que João e Pedro estavam indo em direção ao templo, tiraram um tempo específico para que pudessem orar, para que pudessem falar com Deus, um tempo específico de comunhão entre os dois para com Deus. Então, nesse meio tempo, eles são abordados por um homem que é coxo, na entrada do templo, e esse homem olha para eles e pede a eles esmola, e Pedro fala, olhe para mim. Então ele, com os olhos fitados em Pedro diz para ele, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, eu não tenho para oferecer para você o que você quer, mas o que eu tenho eu te ofereço, levanta-te e anda. Então, ele falando isso com uma entonação, creio eu, de certa autoridade, porque o texto diz que ele está cheio do Espírito Santo, então esse homem levanta pelo poder de Deus e é curado. Então ele entra no templo saltando, correndo de alegria, glorificando a Deus por aquilo, porque os seus membros que outrora estavam definhados, agora estão corretos, e ele consegue se manter de pé. Um homem que era coxo outrora, agora sim consegue andar. Então, aquele povo começa a ficar surpreendido com tudo que está acontecendo, com aquela situação um tanto quanto espantosa. Então, eles vão até Pedro, abordam Pedro e João e começam a perguntar para eles o que aconteceu, que poder tinha eles para fazer aquele homem andar, para fazer aquele homem voltar a ter os movimentos de suas pernas. Então, quando a gente entra no primeiro versículo do capítulo 4, é esse contexto que eles estão inseridos. Eles estão conversando com o povo, explicando, por meio do poder de quem eles fizeram isso, por que eles fizeram isso. E eles explicam, no decorrer do texto, a gente vai dar uma atenção para entender certinho sobre o que eles estavam falando. Então, no primeiro verso do capítulo 4 de Atos, ele começa dizendo assim, enquanto Pedro e João falavam ao povo, essa parte é muito importante, porque ele começa, aqui a gente começa a dar uma atenção para o que ele estava falando com o povo, ele estava ali, como a gente acabou de abordar agora, ele está explicando para o povo o motivo pelo qual esse homem foi curado e como esse homem foi curado. Então o texto continua dizendo, chegaram os sacerdotes, você repara que são 3 tipos de pessoas diferentes, são os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Certamente os sacerdotes estavam ali em cima deles, porque já havia uma resistência com todo o ensinamento que Cristo havia pregado, então certamente também há agora com os discípulos de Cristo. Já o capitão da guarda do templo provavelmente estava ali para manter as coisas em ordem, porque era a responsabilidade dele não permitir que os tumultos acontecessem. E também teriam os saduceus. Os saduceus certamente estariam ali por um motivo específico, porque os saduceus havia neles uma resistência à pregação dos discípulos de Cristo a respeito da ressurreição. Havia uma resistência deles ao acreditar e aceitar de que era possível um homem ressuscitar dos mortos e, além do mais, esse homem ressuscitar dos mortos e permitir que outros também ressuscitem e alcancem a vida eterna. Isso para eles se tornava um tanto quanto escandaloso, um tanto quanto polêmico. Então são 3 tipos de pessoas diferentes abordando Pedro e João a fim de obterem respostas para o que está acontecendo. E agora a gente vai para o verso 2 e o texto continua dizendo assim, eles estavam muito perturbados, eles no caso, esses 3 tipos de pessoas que nós falamos agora, eles estavam perturbados com a situação, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Então eles estavam ali atordoados com a situação, assustados e talvez até preocupados. Talvez a gente possa até dizer que os sacerdotes estavam preocupados porque eles operaram um milagre e não foi por meio de autoridade religiosa. Foram homens comuns que não tinham muito conhecimento e aí operaram um ato, de fato um milagre. E aí eles queriam talvez entender de quem vinha a autoridade que permitia eles operar tal ato. Já o capitão da guarda ali provavelmente queria conter todo o alvoroço que estava acontecendo por causa do povo que abordava João e Pedro a fim de descobrir tudo o que estava acontecendo ali nesse contexto. Agora já os saduceus, a gente pode dizer de fato que havia uma resistência quando era ensinado sobre a ressurreição dos mortos.
afirmar que Cristo ressurgiu dos mortos, que Cristo foi ressuscitado pelo próprio Deus e que Ele agora permite homens morrerem, mas serem salvos e passarem a eternidade com o Pai, é um escândalo para o povo saduceu. E o povo saduceu era um povo talvez de maior escalão no sacerdócio. Então há uma resistência deles para essa realidade do Evangelho que agora os apóstolos estavam pregando. E por isso estavam tão atordoados, preocupados e talvez perturbados com essa situação. Então a gente vai para o verso 3, e o verso 3 já começa a dar uma outra cara para o texto, porque diz: agarraram Pedro e João, já não estão mais tolerando o que eles estão pregando. Eles já partiram por uma decisão de que influencia até mesmo a liberdade dos dois. Então eles dizem: agarraram Pedro e João, e como já estava anoitecendo, colocaram na prisão até o dia seguinte. Essa parte é importante, porque eles prendem Pedro e João, a fim de que eles não preguem mais. Porque se esses homens, dentro de algumas horas, fizeram um alvoroço, ao ponto de quase 5.000 homens se converteram. Meus irmãos, se esses homens ficam soltos durante toda a noite, certamente todo aquele povoado em Jerusalém se converteria. Então essa preocupação e certamente esse receio deles, de que esses homens poderiam aumentar esse tumulto e a conversão, o nível de pessoas convertidas diante da mensagem que eles estavam pregando, podia também tomar uma proporção maior. A medida cabível deles é prender esses dois. Então eles prendem os dois de forma provisória até tomar uma decisão correta, que é prender Pedro e João. E o texto no versículo a seguinte vai explicar para a gente o que acontece depois. Mas antes eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa que é importante a gente entender. Que você vê que a partir do momento que João e Pedro pregam o Evangelho, a partir do momento que eles se dedicam para pregar aquilo que é fiel às Escrituras, o resultado não é o resultado positivo, se for imaginar a partir da nossa ótica. Porque o que existe hoje em dia no nosso meio, no meio evangélico, não somente no Brasil, mas fora também, é que o pregador do Evangelho precisa ter como resultado de sua vida o sucesso, quando na verdade esses homens pregaram o Evangelho e eles foram presos por pregarem o Evangelho. Eles sofreram resistência, certamente passaram a noite na prisão sem comer, sem beber, sentindo frio. Foram oprimidos pela autoridade que havia no local. Então, a gente pode também entender a partir disso que nem só de milagre, nem só de 1000 maravilhas vive o cristão. É como Wesley já disse uma vez, e de fato a vida não é um morango e a gente não pode se acostumar, talvez, com essa linha de pensamento. Então a gente vê que a partir do momento que eles pregam o Evangelho, anunciam que Cristo foi ressuscitado dos mortos pelo poder de Deus, por meio do Espírito Santo, eles estavam operando ali aquele milagre. Então a partir disso há uma resistência e eles são levados presos em cárcere ali os dois durante toda a noite e certamente foram sob os piores cuidados. E aí a partir do verso seguinte eu queria chamar a atenção de vocês para um assunto específico, que ele continua dizendo, agora já é no dia seguinte, o verso 4 diz: mas, como na semana passada o Wesley abordou, falou que sempre depois de uma situação talvez difícil, né, no relato bíblico, sempre que aparece o mais é porque há um resultado positivo, há algo bom para acontecer da parte de Deus. E a gente vê que isso realmente acontece, porque eles passam a noite presos, mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. Passaram a noite certamente sem comer, sem beber, com frio, presos os dois juntos na mesma cela, porém a sua pregação teve o resultado de quase 5.000 conversões. Meus irmãos, pensem nisso. São quase 5.000 almas livres da condenação eterna do inferno por meio da pregação do Evangelho. Então, será que não é de fato prazeroso padecer pelo Evangelho? O apóstolo Paulo, quando escreve aos Filipenses, na primeira carta aos Filipenses, ele escreve no versículo 27, ele diz que nos foi dado não somente o prazer de crer em Cristo, mas de também padecer por Ele. Ou seja, padecer por Cristo e pela mensagem do Evangelho é, na verdade, um motivo de regozijo do cristão. É um motivo de prazer, é um motivo de satisfação. Por isso, talvez não tenha, não tivesse no meio de Pedro, e certamente não tinha no meio de Pedro e de João,
um medo, talvez uma preocupação, uma angústia por estarem ali presos durante toda a noite, sem saber que se no dia seguinte seriam soltos ou não. Talvez poderiam ser decapitados, queimados, mortos da forma mais brutal possível, mas havia neles a segurança de que eles estavam padecendo pelo evangelho do próprio Cristo que pregou para cada um deles. Eles estavam testemunhando sobre o Cristo que morreu na cruz do Calvário e que eles viram ressurreto. Então essa era a confiança deles. Então no verso 4, a partir desse cenário agora que a gente consegue ver, que eles passaram toda a noite presos, toda a noite ali encarcerados. Porém, a notícia que chega para eles é de que quase 5.000 homens foram convertidos. E o mais impressionante é que esse cenário da conversão é um cenário totalmente contrário ao cenário que a gente vê hoje. Não há jogo de luzes, não há volume alto, não há mensagem motivacional e muito menos há alguém dizendo para eles, para aquele povo, vocês são o centro do coração de Jesus. Não há isso, mas há quase 5.000 conversões. Então você vê que não há necessidade de todo um espetáculo para que a conversão aconteça, quando na verdade o Evangelho é a centralidade da mensagem deles. Não há espetáculo, mas há conversão. Há 5.000 almas poupadas do castigo eterno por meio da pregação do Evangelho. É mais um ensino para a gente conseguir entender, nós como povo de Deus, como igreja, continuar perseverantes no fato de que o Evangelho é suficiente. O Evangelho é suficiente porque ele prega sobre um Cristo que é suficiente. Um Cristo que foi enviado por um Deus que é suficiente. E é por isso que a mensagem do Evangelho é suficiente para converter qualquer homem, trazê-lo à consciência do seu pecado, da justiça e do juízo. É importante a gente entender isso. O poder que há na pregação do Evangelho. E no verso 5 ele aborda da seguinte maneira: no dia seguinte, já depois deles ficarem presos e receberem a notícia dos 5.000 que haviam sido convertidos por meio da crença no Evangelho que foi pregado, agora ele diz, no dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. A situação para eles está sendo tão ameaçadora que eles se reúnem agora a fim de tratar a situação de Pedro e de João e saber qual medida vai ser tomada. Porque eles estão preocupados, de fato, atordoados com aquele movimento que a pregação fiel do Evangelho, por meio da vida desses homens, está causando. E aí o verso 6 diz a seguinte coisa: estavam ali Anás, que era o sumo sacerdote, de maior escalão na área sacerdotal, e aí, bem como Caifás, que também estava junto com ele, João e Alexandre, e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Então todos foram convocados a fim de assumirem ali, juntarem as suas opiniões, as suas ideias, para tomar a decisão correta, e eles começam interrogando os dois. O verso 7 diz, mandaram trazer Pedro e João diante deles, e começaram a interrogá-los. E a primeira pergunta feita foi, com que poder, ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então eles não queriam saber o que eles estavam pregando, o que eles estavam ensinando. O escandaloso para eles era como vocês fizeram isso ou em nome de quem vocês fizeram isso. Talvez eles não estivessem nem imaginando que foi Cristo. Talvez para eles o fato de não estarem lá ouvindo a mensagem do Evangelho, talvez eles não tenham ouvido o fato de que eles pregavam sobre um Cristo ressurreto e talvez estivessem imaginando que eles fossem mandados por uma outra autoridade religiosa para operar aquele milagre. Mas a resposta deles no desencadear do texto, a gente vai entender o que eles responderam a esses líderes. Então, eles estão ali preocupados. Quem foi que mandou esses homens? Como eles fizeram isso? Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, e aqui o texto fala que ele está no mesmo estado que ele estava quando ele operou o milagre naquele homem coxo. O homem aleijado recebeu o milagre de Deus por meio da vida de Pedro, Pedro estando cheio do Espírito Santo. Então Pedro passa a noite preso, provavelmente, volta a dizer, sem comer, sem beber, mas ainda assim cheio do Espírito Santo. Nem mesmo o sofrimento, nem mesmo o fato de ser preso, de passar a noite distante das pessoas, excluído, por fazer algo que era o seu direito, era anunciar aquilo que ele acreditava, ainda assim isso não foi o suficiente para desmotivar Pedro. E Pedro permanecia cheio do Espírito Santo.
Porque a evidência de um homem preenchido do Espírito Santo é totalmente diferente do que a igreja evangélica brasileira acredita hoje. Pedro está cheio do Espírito Santo não pela emoção do momento. Pedro está cheio do Espírito Santo porque ele teve um encontro com o próprio Cristo. Ele presenciou o Cristo sendo crucificado. Ele presenciou a mensagem do Evangelho de perto, face a face. Ele presenciou o próprio Cristo ensinando para ele. As boas novas foram passadas a ele pessoalmente. Então, a partir disso, Pedro crê. A sua fé é depositada em seu Salvador. E por isso o texto enfatiza que Pedro está cheio do seu Espírito, cheio do Espírito de Deus sobre ele, cheio do Espírito de Cristo sobre ele. Então o texto diz: então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo, líderes religiosos, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, ou seja, já que a gente está sendo chamado aqui para ser interrogado sobre o que nós fizemos, o fato de termos operado um milagre sobre um homem que estava aleijado, um ato que é bom, não estamos fazendo nada do que é errado, saibam os senhores, tenham noção, consciência e ciência disso, e todo o povo de Israel, e aqui ele aborda o mesmo povo que ele falou no capítulo 3, porque no capítulo 3, após ele operar o milagre de curar esse homem, tanto ele como João, eles são abordados pelo povo, e é esse povo especificamente que está ali interrogando Pedro também, Pedro e João. Estão perguntando para eles como vocês fizeram isso, por meio de quem vocês fizeram isso. Então, essa resposta que serve, é a mesma resposta que ele aplica no capítulo 3, então serve tanto para os líderes religiosos, como também para a multidão que o cercava. E ele diz: o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está curado diante dos senhores. É por meio do nome de Cristo. Ou seja, o homem que vocês gritaram, crucifica, crucifica, é esse homem, é por meio do nome dele, do poder que há somente no nome dele, que este homem está curado. É por meio do nome, é por meio do poder que reside no nome de Cristo, o Jesus Cristo Nazareno, lá de Nazaré, que ninguém dava nada para ele, que foi humilhado, crucificado nu, como um espetáculo de vergonha, é por meio do nome deste homem que esse homem foi curado. Então essa resposta para ele, essa é a resposta para os líderes religiosos e para toda aquela cúpula que estava ali esperando uma resposta. Então, esse assunto é o assunto também abordado aqui, são praticamente as mesmas interrogações que o povo faz a eles no capítulo 3. E a gente vai para a exposição do verso 11, e esses dois versos eu queria dar uma atenção específica, e ele diz assim no verso 11: este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. E a partir do momento, depois do fato dele enfatizar que por meio do nome de Jesus foi operado o milagre, agora ele explica a quem especificamente ele está se referindo. Agora ele explica quem é quem eu posso dizer, talvez o portador desse nome, em quem há tanto poder. E ele diz: é a pedra que vocês, os construtores, vocês rejeitaram. E a comparação que ele faz, a analogia ele faz é de um salmo, se não me engano, Salmo 122. Ele diz que se tornou a pedra angular. A pedra angular é uma pedra de esquina que faz fundamento à divisão dos ângulos. Ou seja, vocês rejeitaram o que era mais importante. Vocês rejeitaram o único que podia dar horizonte para a vida de vocês. O único que poderia separar o certo do errado, a esquerda da direita. O único que poderia dizer para vocês para onde vocês devem ir, para onde vocês precisam caminhar. O único que pode dizer para vocês qual é o caminho correto a seguir. O único que pode livrar vocês das trevas e trazer vocês para a luz. Vocês rejeitaram a pedra angular. Vocês rejeitaram a pedra que pode dar direção para vocês. E ele continua, depois dessa referência, ele vai agora para o verso de maior enfatização nesse texto. Ele diz: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro dado aos homens pelo qual devamos ser salvos.
Então, no verso 11, depois dele explicar que eles haviam rejeitado, ele enfatiza: vocês rejeitaram aquele que era a pedra angular. E esse que vocês rejeitaram é o único que tem poder para salvar cada um de vocês. Não há nenhum outro nome no meio de vocês, ou em qualquer outro lugar da face da terra, que tenha poder para salvar cada um de vocês. E esse verso 12, ele é muito rico porque ele enfatiza o fato de que não há nenhum outro homem, e quando ele diz isso, ele coloca em semelhança a carência que há em toda a humanidade. Ou seja, tanto Pedro quanto João, quanto também o homem coxo e também a liderança religiosa estão todos na mesma aba. Todos são pecadores. Todos pecaram, todos transgrediram a lei, todos carecem da glória de Deus e todos precisam de Cristo como Salvador. Então, quando eles enfatizam o fato de que não há nenhum outro, eles anulam a possibilidade de qualquer homem se auto-intitular como um mediador, como um Salvador, que pudesse talvez levar os homens até Deus, trazer a reconciliação de Deus para o homem. E ele, depois de enfatizar 2 vezes, ele diz: debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. E aqui talvez seja o ápice do texto, onde essa afirmação crucial de Pedro é de fato avassaladora. Porque além dele desmistificar qualquer possibilidade de talvez desmoronar qualquer possibilidade de haver salvação para o homem por meio de qualquer outro meio que não seja Cristo, ele também enfatiza que é só em Cristo. Ou seja, não há em nenhum outro. É só em uma única pessoa. Podem vagar durante toda a vida de vocês. Podem consultar quem quiser e procurar uma salvação ou um Salvador onde quer que seja. Não há nenhum outro. É somente Cristo. E é para isso que Lutero aponta. Quando Lutero enfatiza essa terceira sola, que é somente Cristo, Lutero está pensando não somente nesse texto bíblico, mas em toda a história da igreja, em que Cristo foi substituído e a mediação de Cristo foi colocado como secundário. As indulgências, as imagens, todas as esculturas que foram adoradas e que receberam a exaltação que Cristo merecia, as pessoas que foram exaltadas no lugar de Cristo, os monumentos que foram levantados para que homens fossem adorados como deuses. Então, Martinho Lutero ele aponta para isso e diz: é Cristo e somente Cristo, e se não for outro, não há salvação. A consciência de Martinho Lutero é a mesma que a de Pedro. Eles estão desesperados diante do caos de que a humanidade não consegue entender que é só um Salvador. Estão angustiados em seus corações de que a humanidade não consegue compreender de que é somente Cristo. Há no nosso coração uma tendência a colocar Cristo e algo mais. É Cristo e algo mais. É sempre Cristo e algo mais. Então parece que Cristo, o Evangelho, se torna somente um acessório de bolso. E a gente usa quando precisa. Então, e a gente vê como isso é real nos nossos dias. A minha oração hoje é que Deus continue sustentando a gente como igreja para que a gente não se renda a esse evangelho barato e que é tão presente até hoje. É uma obra diabólica que tem talvez assombrado a igreja de Cristo durante toda a história da igreja. Mas aprove a Deus poupar os seus eleitos. Aprove a Deus desde a fundação dos séculos, do firmamento dos céus e da terra, fazer uma obra de redenção que nos alcançasse sem que houvesse em nós nenhum merecimento. A gente olha para o Evangelho de João e ele tranquiliza o nosso coração. Porque no princípio, de fato, já era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E meus irmãos, glória a Deus, porque Ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, disposto a nos amar, a se render em favor de nós. E olha o que 2 Timóteo vai dizer: pois só há um mediador entre os homens e Deus, Cristo Jesus, homem.
O próprio Deus se torna homem e habita no meio de nós, se sujeita a sentir fome, sede, angústia, o sofrimento ao ponto de perder o seu amigo Lázaro e chorar, para que nós fôssemos remidos, para que o nosso pecado fosse expiado por meio do seu sacrifício. Não há necessidade de Calvino, não há necessidade de Lutero, não há necessidade de Armínio, não há necessidade do Papa, não há necessidade de Maria. Cristo é suficiente. Embora cada um tenha tido a sua participação na história da igreja, e glória a Deus por isso, mas nenhum deles pode pagar pelos nossos pecados. E não há nenhuma outra entidade, em nenhuma outra religião, que possa remir o meu e o seu pecado, que possa tirar de nós a culpa, a mácula, a transgressão que nós cometemos contra Deus. Mas há Cristo. Em todo o tempo sempre houve Cristo. E meus irmãos, até quando nós vivíamos no pecado, quando nós vivíamos de forma deliberada, até quando nós vivíamos sem saber quem Cristo era, Deus já havia nos predestinado, nos poupado em sua infinita misericórdia, para que fôssemos lavados por meio do sangue de Cristo, a fim de que naquele grande dia nos encontrássemos com Ele. Isso só é possível por meio de Cristo. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 2, no verso 5, ele diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus, o que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Foi para isso. Foi para isso que Deus se fez homem, para que eu e você fôssemos perdoados, reconciliados com Deus, as nossas transgressões fossem retiradas de nós. E no final de tudo isso, quando até os demônios confessarem que Ele é Senhor, quando até os demônios confessarem que o Cristo é o Senhor ressurreto e que não há nenhuma autoridade acima dele, Cristo, no final de todas as coisas, devolve a glória ao Pai. Porque é tudo por Ele. É tudo por causa dEle, por meio dEle, tudo, eternamente. E por isso, toda a obra de Cristo é suficiente. Portanto, eu concluo dizendo que só há um caminho, é somente um caminho, meus irmãos, apenas um caminho, é apenas uma verdade e apenas uma vida. Somente Cristo e nada mais. Ele é suficiente e insubstituível. Suficiente e insubstituível. Que Deus nos ajude. Eu queria só orar para a gente finalizar. Desde já, muito obrigado pela atenção de vocês. Querido Deus e Pai de amor, obrigado, Pai. Obrigado pela Tua obra redentora que nos salvou por meio de Cristo. Obrigado pela suficiência de Cristo, Pai, que nos foi revelado por meio da Sua palavra. Obrigado porque o Senhor tem nos poupado como Seu povo, como a Sua igreja, e desde a fundação dos séculos, Pai, o Senhor nos elegeu como Teu povo, um povo a ser remido pelo Teu sangue, transformado pela Tua vontade, Pai. Continue fazendo em nós a Tua boa obra. Complete em nós até o grande dia para que possamos nos encontrar com o Senhor, Pai, e que a Tua obra seja concluída em nós. Continue fazendo isso. Mas atente o nosso coração até esse grande dia, para que não substituamos, Pai, para que não possamos trocar Cristo, Pai, por qualquer outra coisa. Atenta os nossos corações para a suficiência de Cristo, de que Cristo somente é suficiente em todo o tempo, em toda a nossa vida, em toda a nossa carreira como cristão, em toda a nossa procedência de vida cristã, Pai. Ajuda-nos a atentar os nossos corações para Cristo em todo o tempo. Quando formos tentados a pecar, nos lembre de Cristo. Quando formos tentados a fazer algo que é bom, mas com a intenção de ser visto e elogiado, nos lembre de Cristo, que foi humilde, que não usurpou o fato de ser igual a Deus. Ajuda-nos, ó Deus.
a ter Cristo em nosso pensamento e em nossos corações em todo momento, porque de fato, Pai, Cristo é suficiente. Em nome de Jesus. Amém.